Se você tem a Bíblia, espero que tenha, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Eu sei, está tarde, então vamos direto ao ponto. Como perseverar em dias difíceis? Acho que essa é uma pergunta que temos feito nos últimos 18 meses. Eu tenho feito. Meu filho acabou de fazer 5 anos, mas não pude comemorar porque ele está em outro país e foi impedido de viajar. Eu deveria me tornar pai adotivo quando ele tinha 3 anos. Estávamos a 3 dias de buscá-lo quando recebemos a ligação que seu país fechou. Continue esperando outro telefonema. Muitos de vocês têm passado por todo tipo de provações, em suas famílias, suas vidas, além das provações, conflitos, críticas, tensões na igreja e no mundo, e também nossos irmãos e irmãs em todo o planeta. Então, como perseveramos nos dias difíceis? Como continuamos quando não sabemos quanto a provação vai durar? Como continuar quando, em alguns dias, se você for honesto, vai querer largar tudo? Como continuar quando está cansado, fraco, desanimado ou desmotivado? Essa é a pergunta deste texto nesta noite. É longo, não vamos mergulhar nele, mas leia este capítulo da Palavra de Deus, ouça Deus falando com você, junto comigo nesta noite e com todos que estão aqui nesse auditório. Todos juntos. 1 Coríntios 15, 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil e vã. A Bíblia diz, lembre-se do Evangelho que recebeu e onde tem permanecido se você continuar nele. Se continuar nele. Percebem a frase? Deus em sua palavra, dizendo para nós neste texto, neste momento, fique firme, segure firme, agarre firme no meu amor por vocês, no Evangelho, a minha palavra, as promessas que fiz a você, elas podem salvá-los e libertá-los, fiquem então firmes. E então, pulamos para o fim do capítulo e termina assim. Deus dizendo para nós agora, para você onde você estiver, para mim, aqui, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Fiquem firmes. Não permita que as provações afastem você do alicerce que eu te dei para te sustentar. Não sejam pressionados, trabalhem com entusiasmo nesses dias. Deus diz com entusiasmo, não apenas não desista, mas fala de entusiasmo. Como é possível em tempos difíceis? A resposta, sabendo que no Senhor seu trabalho não é inútil. Seu trabalho, sua luta pela fé, sua perseverança e avanços não são inúteis. Vale a pena, para sempre. Mas como você faz isso? Como segue cheio de confiança, sabendo que vale a pena? E a resposta está em 1 Coríntios 15, 1 e 15, 58. Não temos tempo para ler tudo, mas quero mostrar para você 3 verdades sólidas para lembrar, se quiser seguir cheio de confiança nos dias difíceis. Agora e no futuro. E lembre, é a palavra certa, é onde o capítulo começa. Quero te lembrar da verdade para te ajudar a se manter firme. Então aqui está a primeira verdade que Deus nos lembra.
Neste momento, para todos neste lugar e aqueles que estão assistindo online, eu não sei tudo o que está acontecendo na sua vida, sua família, na sua igreja, agora. Quero que ouça esta palavra onde estiver, bem aí, nas suas circunstâncias. Meus irmãos, primeiro lembrete, lembre de que a graça de Deus sempre vai ser suficiente para você. Lembre que a graça de Deus sempre, não precisa dizer 3 vezes, mas vou enfatizar a palavra. Sempre a graça de Deus vai ser suficiente para você. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz como a graça de Deus é a razão dele ser quem é e como a graça de Deus não foi inútil para ele. Escutem o que escreveu. Ele diz, eu trabalho duro, mas esse trabalho não é meu, é a graça de Deus que está comigo e em mim. Eu amo a palavra, Paulo diz. O que eu faço não sou eu, é a graça de Deus. Veremos que Paulo está em provações enquanto escreve isso e está falando sobre a graça de Deus que o ajuda a seguir adiante nas provações. E este não é o único texto onde ele fala isso. Colossenses 1:29, eu labuto e luto com toda a energia, trabalhando poderosamente dentro de mim. 2 Coríntios 12, minha graça é suficiente para você, meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Quando você estiver fraco, será forte com minha força. Está ouvindo o que Deus diz? Algumas páginas à frente, 2 Coríntios 1:8 diz, não queremos que vocês ignorem a aflição que experimentamos na Ásia, pois estávamos tão sobrecarregados além de nossas forças que desistimos da vida. Paulo dizendo, não sei se eu consigo continuar não só no ministério, mas da vida. De fato, sentimos que havíamos recebido a sentença de morte, mas isso foi para nos fazer confiar não em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. E isso nos traz de volta a 1 Coríntios 15. Como você pode saber que a graça de Deus sempre será suficiente? Como saber que a graça de Deus é suficiente para tudo que está passando agora ou vai passar no seu futuro? Paulo diz, lembre que estão contando com a ajuda de Deus que ressuscita os mortos. Isso é o que diz 1 Coríntios 15, versículo 3. Eu lhes transmiti o que era importante e é também o que me foi transmitido. Cristo morreu pelos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Apareceu a Pedro e aos 12. Agora, se não tomarmos cuidado, o que lemos aqui pode parecer simples. Ok, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Podemos ler isso de um jeito monótono. Ok, sei, mas pense nisso. Não há nada monótono aqui. Lemos sobre um homem que morreu. Morreu a morte mais violenta naquela época e depois de 3 dias, morto. Não meio morto, parcialmente morto, mas morto. Por 3 dias, voltou à vida e começou a falar com pessoas. Você vai ao funeral de alguém esta semana, vê seu corpo ser colocado na sepultura, ser enterrado, e então, na mesma semana, a pessoa passa por você na rua e diz, oi? É louco. É muita loucura. É a melhor notícia do mundo. A morte foi derrotada. Nunca deixe isso parecer uma coisa simples para você. Então coloca tudo junto, cristãos. Vocês percebem que a mesma graça e o mesmo poder que foram suficientes para ressuscitar Jesus dos mortos são a mesma graça e o mesmo poder que estão com vocês agora, enquanto passam por provações. Anote aí. Se a graça de Deus é suficiente para levantar Jesus do túmulo, a graça de Deus é suficiente para livrar você nas provações. Lembre disso, lembre. Não importa o quão escuro esteja, o quão difícil seja, o quanto esteja desanimado, lembre, a sepultura foi vencida.
Lembre disso, a sepultura foi vencida, Satanás esmagado, o inferno humilhado, a morte derrotada, o pecado extinto, a tristeza acabada, o juízo extinto, as lágrimas secadas, a alegria presente, a graça sem fim de Deus com você e sempre, sempre, sempre vai ser suficiente para você. Esse é o primeiro lembrete. Vamos à segunda verdade que precisamos lembrar, baseada em 1 Coríntios 15, como perseverar em dias difíceis. Você lembra que a ressurreição é real. Lembre que a ressurreição é real. Obviamente, a ressurreição de Jesus dos mortos é uma verdade fundamental no cristianismo. Mas havia um problema na igreja em Corinto. Os cristãos dali cresceram na cosmovisão grega, onde acreditavam na imortalidade da alma, mas não do corpo. Quando morriam, pensavam que era o fim do corpo. A alma continuava, mas nunca para estar no corpo outra vez. E como resultado, muitos cristãos negavam que, quando morressem, seus corpos ressuscitariam. Para eles, apenas suas almas viveriam para sempre. Mas Paulo pergunta neste capítulo, perceberam o que estão dizendo? E nas implicações do que acreditam? Paulo diz nos versículos 12, 13 e 16, se não acreditam na ressurreição física do seu corpo, então estão dizendo que Jesus não ressuscitou dos mortos. Depois ele fala sobre as implicações do que aconteceria se Jesus não ressuscitou dos mortos. Pense nisso. Aqui estão 4 conclusões inevitáveis que Paulo tira e consequências realmente trágicas se Jesus não ressuscitou dos mortos. Pense nisso. Se Jesus ainda está na sepultura, então nossa fé é fútil e continuamos culpados diante de Deus. Versículo 14. Sua fé é em vão. Versículo 17. Sua fé é inútil e sem valor. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, vocês apostaram a vida eterna no corpo decomposto de um carpinteiro judeu 2000 anos atrás. E pior, o verso 17 diz, vocês permanecem em seus pecados. Bem, pense que a morte na cruz traz perdão pelos pecados, e sim, a cruz é onde ele morreu pelo pecado no lugar de pecadores, mas a ressurreição é onde seu sacrifício foi aceito por Deus em favor de pecadores. Deus o ressuscitou para mostrar que os que confiam nele viverão com ele para sempre. Romanos 4:25 diz, assim como Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus não é uma realidade, nem nossa justificação, e permaneceremos culpados diante de Deus. As implicações continuam. Se for assim, nossa mensagem é falsa, nossa missão é destrutiva. O que estamos pregando é inútil. Paulo diz no verso 14 que não é verdade, estamos espalhando mentiras, o que torna nossa missão como cristãos destrutiva. Verso 15 diz que espalhamos uma falsa representação de Deus, espalhando mentiras sobre Deus. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, estamos espalhando mentiras por todas as cidades e o mundo. Estamos difamando e desonrando Deus. E como se não bastasse, vai além. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram em Cristo foram condenados diante de Deus. Verso 18. Aqueles que adormeceram em Cristo perecem, e é uma referência não só à morte física, mas eterna. E faz sentido quando você junta tudo. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, os cristãos que morreram não foram perdoados, foram culpados diante de Deus, e como resultado agora experimentam condenação eterna, julgamento justo pelos pecados. E Cristo conclui na sua vida e pela de outros seguidores de Jesus. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então correr riscos, perseverar no sofrimento e obedecer Jesus são coisas dignas de pena no mundo. Verso 19, se nossa esperança em Cristo se resumir apenas nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. No verso 30, Paulo fala sobre os perigos que experimenta ao pregar o Evangelho e todo o sofrimento na jornada, e diz que se Jesus não ressuscitou dos mortos, estou desperdiçando a vida. Se não existe ressurreição, se esta vida for tudo, então vamos comer, beber e casar. Verso 32. E faz sentido. Amigos, se esse mundo é tudo, então desistam dessa batalha e vivam neste mundo. Relaxem, aproveitem, maximize o conforto aqui. Esse tipo de vida faz sentido se este mundo for tudo que existe. Correr riscos, perseverar em lutas e obedecer a um rabino judeu morto que enganou todos os seus seguidores não faz sentido nenhum.
Você lembra da aposta de Pascal? A teoria de Pascal é melhor ser um cristão do que um não cristão neste mundo apenas pelas chances. Pascal diz que se você viver a vida como cristão na Terra e depois descobrir que o cristianismo não é verdade, não perdeu muita coisa, afinal de contas levou uma vida decente. Mas Pascal disse que se você vive sua vida como não cristão e na eternidade descobre que o cristianismo era verdade, então perdeu tudo, passará a eternidade no inferno. Então quando você joga com chances, vale a pena, é apenas inteligente ser cristão. A Bíblia discorda totalmente. O que Pascal disse poderia ser verdade se o cristianismo fosse apenas viver o conforto agradável do sonho americano. Viver aqui todos os bens, buscas e prazeres do mundo, unindo Jesus aos domingos por medida de segurança. E se isso é cristianismo, então, o que Pascal disse faz sentido. Irmãos, essa é a versão do cristianismo que prevaleceu por muito tempo em nossa cultura e em nossas igrejas. É a versão do cristianismo que tantos cristãos estão contentes em viver, como todos no mundo, se agarrando a Jesus como medida de segurança. Mas isso não é o cristianismo da Bíblia. Porque o cristianismo bíblico tem a ver com correr riscos, perseverar nas provações e obedecer a Jesus. Significa gastar sua vida para espalhar o Evangelho onde quer que Deus o leve, abraçar o sofrimento que aparecer no processo, ir a lugares difíceis, carentes e perigosos, entre pessoas perigosas, abandonar posses, sacrificar confortos e correr riscos. E tudo isso só faz sentido se Jesus ressuscitou dentre os mortos. Penso numa família da igreja que acabamos de enviar semanas atrás. Encontrei eles a primeira vez nesta arena há alguns anos, numa conferência onde pregava e por Deus, anos depois eles foram para Washington. Hoje são parte da igreja. Este casal deixou de lado um contexto cristão confortável de sonho americano e tem cuidado de crianças carentes em sua casa em circunstâncias muito difíceis. E algumas dessas crianças se tornaram parte da família deles. Acabaram de aceitar um emprego no exterior, em um lugar na África Ocidental, no meio de pessoas não alcançadas, para levar o Evangelho. E 2 semanas atrás fizeram as malas e mudaram para um lugar difícil com um monte de crianças. Se Jesus ainda está no túmulo, nada disso faz sentido. Relaxa. Viva aqui. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, maximize o conforto e minimize riscos que você vai correr. Versículo 20 diz: mas, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos, e isso muda tudo. 1 Coríntios 15. Não pense nas implicações de Jesus não ter ressuscitado. Vamos inverter e pensar nas implicações. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Irmãos, nossa fé é fundada e estamos perdoados diante de Deus. Nossa fé não é fútil, nossa fé é extremamente fundada. Não há lugar melhor, mais sábio, mais eternamente seguro para afirmar sua fé do que no Cristo ressuscitado. Pois todos os que confiam em Cristo estão perdoados diante de Deus. Jesus foi entregue à morte pelos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nossa mensagem é verdadeira, nossa missão é urgente. Vimos e conhecemos aquele que venceu a morte. E Ele venceu a morte não apenas em nosso nome, mas em nome dos pecadores aqui e pecadores em todas as tribos e línguas e nações que precisam do Evangelho. Estão entregues nossas vidas e nossas famílias e igrejas para tornar Ele conhecido. Damos a vida e perdemos, se necessário, contando às nações daquele que venceu o pecado e a morte. E com ousadia, sabendo que aqueles que morreram em Cristo antes de nós, agora vivem com Deus. Todos, se foram antes e confiaram em Jesus, embora tenham morrido, agora estão vivos. O que significa que não temos nada a temer nesta vida. Viver é Cristo e morrer é um lucro. Jesus tomou o pior que poderia acontecer e tornou isso na melhor coisa que poderia acontecer. Então corremos riscos, suportamos provações para a propagação do Evangelho, sabendo que esse tipo de vida não é digno de pena neste mundo. Corremos riscos, enfrentamos provações. Obedecer a Jesus é motivo de inveja neste mundo.
É o único tipo de vida que faz sentido. Se Jesus ressuscitou dos mortos, esta família que enviamos para pregar o Evangelho a povos não alcançados na África Ocidental tem uma vida invejável. E não apenas para eles, mas para todos. Se formos, se ficarmos, vamos correr riscos, suportar provações e obedecer a Jesus. Por quê? Porque sabemos que esse tipo de vida não é em vão. A sua vida nunca será em vão enquanto estiver seguindo o Cristo ressuscitado. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15 sobre a esperança de corpos ressuscitados para todos os que confiarem em Jesus um dia, em um momento, num piscar de olhos, a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos em Cristo, subiremos com Ele, e essas coisas acontecerão. A morte foi tragada para sempre. A morte não terá vitória, não terá nenhum aguilhão. Jesus vai destruir a morte completamente, vai nos ressuscitar para a vida com corpos imperecíveis e espirituais, ressuscitados em glória e poder. Como ouvimos nossa irmã cantar um pouco antes, ela nos conduziu cantando Cristo a rocha sólida onde me encontro. Sou muito grato a ela. Nos enviou uma mensagem encorajadora esta semana e me permitam fazer uma citação do que ela disse quando falou sobre esperança, esperança de um corpo ressurreto e glorificado. Ela disse, espero algum dia levar minha cadeira de rodas para o céu. Quando meu corpo glorificado, eu vou me levantar nas pernas ressuscitadas e vou ficar ao lado de Jesus e sentir aquelas marcas em suas mãos e direi, obrigado, Jesus. Ele vai saber o que eu quero dizer, porque vai me reconhecer no santuário e na comunhão dos sofrimentos. Ele verá que fui eu que me identifiquei com Ele na partilha de sofrimento, para que minha gratidão não seja vã. Então vou falar para Jesus, está vendo aquela cadeira de rodas ali? O Senhor estava certo quando me colocou nela. Me deu muitos problemas, mas quando eu estava fraca, eu me apoiei em Ti e descobri que o Senhor é forte, sou forte no Senhor. Acho que nunca teria conhecido a glória da Tua graça não fosse pela cadeira de rodas. Obrigado, Jesus. E agora, se quiser, manda essa cadeira para o inferno. Praise God, resurrection is real. Louvado seja Deus, a ressurreição é real. Então, fiquem firmes, irmãos e irmãs, em dias difíceis, lembrando que a graça de Deus sempre será suficiente para você. A ressurreição é real e, terceiro, lembre-se para onde a história está indo. O tempo acabou, mas no meio do capítulo temos um esboço da história começando no verso 24. Um dia, quando Jesus voltar, vai entregar o reino para Deus Pai, depois destruir todo o governo, autoridade e poder, pois deve reinar até colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Imagine o que acontece no mundo agora e o que vai acontecer no mundo no futuro. Jesus agora ressuscitou dos mortos, sentou à direita do Pai e reina sobre tudo, sobre toda a autoridade no céu e na terra. E dia após dia coloca todos os inimigos sob seus pés, enquanto a igreja persevera em confiar em Jesus e proclamar Jesus através de provações e tentações, através de muitos perigos, lutas e armadilhas. Os inimigos de Deus são derrotados. Enquanto pessoas, homens, mulheres, crianças, vêm a Cristo dentre os povos do mundo, os inimigos de Deus são derrotados. Órfãos encontram famílias e viúvas encontram ajuda, e soldados encontram lares, escravos liberdade, e perseguidos escape, e não alcançados são alcançados em nome de Jesus. Inimigos de Deus são derrotados. É o que Jesus faz na história através de você e de mim. Então persevere, igreja. Este é um trabalho que vale a pena ser feito com entusiasmo. Não desanime e mantenha seus olhos em toda a história e onde ela está sendo direcionada. Vou contar uma história rápido. Quando eu estava no colégio, era meu último ano no time de beisebol da escola. Bom, o problema é que eu não era muito bom no beisebol e vocês podem pensar, bom, você estava no time. Bom, isso é porque o time era muito ruim. Por isso que eu entrei. Na temporada toda, não ganhamos nem um jogo. No final da temporada, jogamos contra o time também muito ruim. Então, foi um jogo apertado entre dois times muito ruins e um jogo muito ruim de assistir.
dia também. Chegamos à última rodada, não deixamos eles marcarem, o placar era baixo, muito apertado, e eles não marcaram, o que quer dizer que se sairmos do jogo, poderemos ganhar aquele jogo. Lembro que o treinador chegou em frente ao banco de reservas e falou: pessoal, vamos fazer isso hoje porque se eles voltarem para o campo, você sabe o que vai acontecer, a gente vai perder. Vamos perder, então tem que acontecer agora. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: você primeiro, David. Vá até a primeira base, quando chegar na primeira, vá para a segunda. Quando chegar na segunda, precisamos que você vá adiante até a terceira e volte, e aí vencemos. Fiquei pensando, certo, vencemos o jogo, mas isso nunca acontece. Eu chego na primeira base, também não acontece, mas... Todos os rapazes estavam gritando: vamos lá, David, chega na primeira. Eu fui, coloquei meu capacete, peguei meu taco e andei lá orando: Deus, eu sei que o Senhor ama todo mundo aqui no campo, mas, por favor, me ajuda para a santificação deles. Deixe chegar na primeira base. Então, fico na área do batedor e, pela graça de Deus, consigo uma oportunidade. Aparentemente, muito para conquistar, então me preparei e caminhei até a primeira base. Me abaixei, olhei para o treinador na terceira base, ele estava me dando um sinal. Eu pensei, bom, agora é hora de correr. Saio na frente do lançador na primeira base, viro e começo a correr o mais rápido em direção à segunda base. Quando faltavam uns 90 centímetros, eu mergulhei de cabeça. O cara pegou a bola e o que vocês acham? O que ele falou? Poxa, espera um pouquinho. O que está acontecendo com o coral de outs? Consegui, certo? Eu consegui. Tá, obrigado. Eu sou rápido. Então estou na segunda base. O segundo cara a bater, não conseguiu, estava fora. Você tem mais um out. Se você conhece beisebol, sabe que se isso acontecer, consiga 2 outs e não precisa se preocupar se eu vou correr. Isso precisa acontecer. Passo pela segunda base, o cara acerta a bola entre o homem da terceira e a outra. Virei e vi a bola passar na minha frente, do lado esquerdo, e corri para a terceira base. Corri para a terceira base e vi meu técnico da terceira base. Sabe o que ele fazia? Ele fazia assim com a mão na beirada do campo e correndo. Eu pensei, ele tá maluco. Então eu pensei, eu tenho que ir, eu tenho que tocar a terceira base. Então, faltava 2 metros na minha frente, eu vejo um cara que é muito maior do que eu, com todo esse equipamento, ele tira a máscara, está de pé na base esperando por mim. E decidi, é a minha hora agora. Corri o mais rápido que eu consegui, me mexendo assim, e todos os caras do lado de fora pulando, e toda a torcida enlouquecendo. Só tinham 3 pessoas lá. A gente era ruim, nem os nossos pais iam nos jogos, éramos muito ruins. Então, pessoas enlouquecendo, corro e quando estou perto, mergulho como um filme, a minha mão passa pela área. Sabe, enquanto o cara agarra a bola, põe a mão sobre o meu ombro e vamos os 2 para o chão. Não vou perguntar o que ele diz. 2 no chão, ele grita: Safe! Safe! Os caras enlouqueceram, correram do banco de reservas, pularam em mim. Parecia que tínhamos vencido um campeonato mundial. Vencemos um jogo. Foi um dos melhores, né? Um melhor grande momento na minha grande carreira esportiva. É por alegria poder reviver isso aqui com vocês. É demais. Bom, vou fazer uma pergunta. O que vocês pensariam de mim se quando eu estivesse na terceira base, eu olhasse e pensasse, bom, estou com fome agora. Em vez de ir para a base, eu vou para uma barraca e pegar um cachorro-quente. O que você acha se depois que chegasse a terceira base, eu olhasse para as arquibancadas e, de algum jeito, eu encontrasse uma menina bem bonita que estava assistindo o nosso jogo e eu pensasse, eu preciso ir lá falar com ela. Quem sabe ela se impressione comigo? Quem sabe?
O que vocês achariam de mim se quando estivesse indo para a terceira base, eu visse o treinador na lateral e pensasse, sabe, não tenho conversado muito com o treinador ultimamente. Colocar meu braço em volta dele e dizer, coach, relaxa, como você vai? Vocês estão pensando que eu não ia ganhar nada, não é? Porque quando chega no fim, na parte mais importante, nos distraímos. Tiramos os olhos de onde nós devemos ir. Então, eu olho para esse auditório cheio de irmãos e irmãs e aqueles assistindo agora, passando por todo tipo de coisa. E eu quero encorajar você a ficar firme e não perder de vista para onde você está indo. Exorto você direto na palavra de Deus. Não se distraia, não se engane. Fixe seus olhos no Rei que reina agora sobre todas as coisas e que um dia vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Um dia em breve, Satanás, o pecado, o sofrimento, Covid, câncer, as críticas, os conflitos, a mágoa, o sofrimento, a tristeza e a morte, todos acabarão. Então fiquem firmes até aquele dia. Lembrem que a graça dele sempre vai ser suficiente para você. A ressurreição é real e toda a história caminha para o dia em que nos juntaremos com homens e mulheres de todas as línguas, tribos e nações para cantar para aquele que é digno de quebrar o selo e abrir o livro, o leão de Judá, que conquistou a sepultura e que está voltando para nos levar para si mesmo. Então, irmãos e irmãs, sejam firmes e inabaláveis e trabalhem com entusiasmo na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho não é vão no Senhor.